Tá. O tema que a gente vai trabalhar com a revisão são esses dois temas aqui, ó. Memória RAM e sistemas de arquivos. Muito bem. Tá. Vamos lá. Antes que a gente possa dar prosseguimento, eu vou desenhar aqui o esquema para vocês sobre como é a questão da padronização, o esquema dos sistemas computacionais modernos segundo John von Neumann. Eu tenho a disciplina é Sistemas Computacionais, tá? E a gente está trabalhando a parte de revisão. Muito bem, vamos lá. Então, aqui eu tenho a UCP, que é a Unidade Central de Processamento. Aqui eu tenho memória RAM, tá? Certo? E aqui eu tenho, vamos colocar aqui, os dispositivos de entrada e de saída. Esbarramento, vamos lá. Ótimo. Tá aqui, ó. Certo. Isso aqui, gente, basicamente, isso daqui é, a grosso modo, a arquitetura, a ideia pensada por John von Neumann. Eu tenho unidade central de processamento, eu tenho memória RAM, eu tenho dispositivo de entrada e saída. Aqui eu tenho o barramento. Eu já havia desenhado para vocês, lá em sala de aula, nas nossas aulas presenciais, o detalhamento desse barramento aqui. A gente vem falando muito isso nos últimos meses, certo? Mas vamos lá. Aí nós paramos nas últimas aulas, sistema de arquivos e memória RAM. A gente teve 2 aulas grandes aí sobre memória RAM. Memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso randômico. A UCP, o tempo todo, está fazendo uso da memória RAM, o tempo todo. Então, agora vamos pensar na disciplina de sábado. Tá? Eu tenho aqui um processo. Tá? Tenho aqui um processo. Contexto de hardware, contexto software, espaço de endereçamento. Todas as vezes que o usuário pede para criar um ambiente de software, pede para fazer uma ação, é criado um processo, e esse processo está acontecendo, a execução dele na memória RAM. Vou usar o pronomezinho aqui, não é o certo, mas eu vou usar. Quem está fazendo a execução disso na memória é o CP. Então, eu tenho 3 recursos aqui, tá? Recurso de unidade central de processamento, eu tenho recurso de memória RAM e eu tenho recurso de dispositivo de entrada e saída, além do barramento que eu estou colocando aqui, a grosso modo. Beleza. A unidade central de processamento o tempo todo está acessando a memória para a execução desses processos. Correto? E lá na memória existem faixas, existem páginas, existem segmentos que são utilizados para colocar esses processos aqui. Muito bem. Ótimo. Então, veja bem. Vamos supor que eu tenho o processo A, processo B, processo C, processo D, rodando na memória. Daqui a pouco, o usuário, por meio de uma ação de software, ele trabalha com uma interrupção. Ele executa uma interrupção. Não é o CP. O usuário aqui fez um evento assíncrono, o síncrono, teve uma interrupção. Vamos supor que nesse momento era o processo A que estava trabalhando aqui na memória. E o usuário pediu para executar outro processo, tá? O processo B, C, D. Aí foi criado o processo E. Vamos supor que nessa situação, por conta dessa interrupção, o processo A para. Então ele estava no estado de execução. Professor, isso é aula de sábado? Não, só estou tentando fazer vocês entenderem como é que a gente trabalha, como é, aliás, que o sistema computacional trabalha a questão da memória também aqui, ó. Tá. E ela é randômica. O que é randômica? Vamos lá. Então estava sendo executado. Foi parado. Esse processo veio para o registrador da CPU.
e ficou esperando até que ele volte novamente para ser executado. Certo? Enquanto isso, está sendo executado o processo B, está sendo executado o processo C, está sendo executado o processo D, e também começou a ser executado o processo E, por conta desse pedido de interrupção. Tá? Ótimo. Se a memória RAM não tivesse a dinâmica de ser randômica, necessariamente todos os processos B, C, D teriam que ser finalizados sequencialmente para que o processo E pudesse entrar, entre aspas, digamos aí, no lugar do processo A. Tá claro isso daí para a turma, gente? Então, o fato da memória ser randômica garante também que os processos, que as ações vão ser executadas concomitantemente nessa memória aqui. Até meados dos anos 70, as memórias de execução, como se fosse memória RAM, eram fitas. Então, os processos eles estavam em um rolo de filme, digamos assim, em um rolo de fita. E, necessariamente, eles teriam que ser executados de modo sequencial para que o processo seguinte pudesse, então, ter a sua vez de uso da UCP. A ideia da memória RAM é exatamente essa: fazer com que diversos processos, fazer com que diversas tarefas possam ser executadas concomitantemente, em fatias de tempo, pelo sistema operacional. Aí dá a ideia de concorrência. Concorrência. Certo? E aí a gente já estudou isso bastante lá na outra disciplina. Pelo fato da memória RAM ser randômica, como esse aqui, é possível que a UCP faça uso dela para diversos dispositivos de maneira concomitante. Isso dá a ideia que todas as ações serão trabalhadas de maneira concorrente. Medida evolutiva aí. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Posso continuar? Tranquilo, pode continuar. Certo. Aí, olha só. Aí a memória RAM possui tecnologias. Falando aqui, né? Tecnologias de memória. SRAM. Synchronous, vamos colocar. SDRAM. Synchrono Dynamic RAM. Synchrono Dynamic RAM. Depois, tem lá naquele material que a gente colocou lá no Google Classroom. Tá. A tecnologia SDRAM faz o seguinte: eu tenho aqui de novo o CP, eu tenho UCP, eu tenho RAM, vou desenhar RAM de modo genérico, memória RAM. Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho o barramento, UCP RAM. Esse barramento UCP RAM, ele é garantido pelo chipset ponte norte. Vamos lá. Chipset ponte norte. Vamos para frente. Quando a memória RAM, antigamente, ela utilizava uma tecnologia chamada EDO e FPM, a memória era lenta e não estava sincronizada. Ela era lenta e não estava sincronizada nem com o barramento UCP e nem com as demandas da unidade central de processamento. Então, todas as vezes que a UCP ia ler a memória RAM, o que acontecia? A UCP tinha que esperar a memória RAM ficar pronta, por conta dessas duas tecnologias aqui, e aí somente quando ela ficava pronta, e demorava muito tempo, aí é que a UCP poderia fazer a operação de leitura e escrita, que no caso, a operação de gravação, lá na memória dos processos que estavam sendo demandados, ou pelo usuário, ou pelo sistema operacional. Isso fica claro, gente? Fica claro para vocês? Tá? Vou continuar. Com o advento da tecnologia SDRAM, essa memória aqui sai da tecnologia FPM EDO, e aí ela não mais fica lenta.
agora ela fica uma memória mais rápida e sincronizada com todo o sistema computacional, certo? Então, olha só o advento, a evolução da situação. Isso aqui é a tecnologia da memória. Uma outra situação, ainda sobre tecnologia, é que elas, naquela época do FPME, utilizavam 1 bit por 1 impulso de clock. 1 bit por 1 impulso de clock. Certo? 1 bit por 1 impulso de clock. Eram chamadas memórias SIM. Single Inline Memory Module. Módulo de memória em linha única, em linha ímpar. Tá? Linha única. A cada 1 impulso de elétrico no barramento local, a memória tinha condições de permitir que apenas 1 bit de dado fosse feito por 1 impulso e por vez. Vamos para frente. Continuemos. A partir dessa tecnologia e dessa outra aqui, ó, DIMM, Double Inline Memory Module, módulo de memória em linha dobrada. Então eu tenho Double Inline Memory Module, módulo de memória em linha dupla. Agora, a memória permite que 2 bits de dados sejam orientados por vez. E aí, então, nós passamos a ter memórias DIMM, SDRAM, tá? Que no começo eram memórias simples, DIMM, SDRAM. A tecnologia evoluiu, passou para DDR. E aí nós já tivemos uma aula só de DDR. E o que é DDR, professor Irley? DDR. Double Data Rate. Taxa de dados dobrada. A memória, além dela ser sincronizada com o sistema computacional, além dela permitir que 2 bits de informação pudessem ser enviados e recebidos por 1 impulso de clock, agora a tecnologia melhora e dobra a capacidade dessa memória fazer essa transferência de dados. Aí vem a DDR. E aí nós tivemos a aula de DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, como é que funciona dentro das células das memórias e assim sucessivamente. Além de trabalharmos a revisão de memória RAM, sistema de arquivos, eu vou falar para vocês como é que trabalha a administração de um sistema operacional dentro do ambiente Windows. Continuemos. Vamos ver o esquema. Vou botar bem aqui. Tá. O CP. Vamos lá. Vou desenhar um chipset aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho o CP. O CP. Tá? Vamos lá. Memória RAM, o CP. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Certo. Esse barramento aqui é o barramento UCP memória. É o barramento UCP memória. Esse circuito que vocês estão vendo aqui no meio é o circuito chipset Northbridge. A Abigail me corrige aí, tá, Abigail? No inglês, mas tudo bem. O Lucas Gabriel me corrige a crase e as concordâncias verbais e nominais. Tudo bem. Tá? Vamos lá. Chipset Northbridge. Controlador de sistemas. Tá. Esse circuito aqui, o controlador de sistema, ele é responsável pelo seguinte, pela comunicação UCP memória RAM por meio de um barramento chamado FSB. A gente já sabe o que é o FSB.
FSB, Front Side Bus. Ele faz o sincronismo, ele faz a comunicação entre esse dispositivo e esse dispositivo aqui. Isso é uma característica da UCP, mas também está configurado, está determinado aqui no chipset Ponte Norte. Então, por exemplo, vamos supor, a minha memória é uma memória DDR3, certo? E ela tem que ser compatível para o FSB do Intel Core i5, certo? 2.6, 2.5 GHz. Tá, lá no barramento da placa-mãe tem o banco de memória, dá para entrar. Aqui tem o socket do processador, dá para entrar. Mas se as tecnologias DDR3 ou DDR4, não, vamos colocar DDR4 também aqui, DDR3 ou DDR4 dessa memória não estiverem sido contempladas por esse circuito aqui e não forem compatíveis com o FSB para esse processador aqui, a máquina não arma, tá? A máquina não arma. Então, eu tenho que saber qual memória é compatível com esse circuito aqui, qual processador é compatível com esse circuito aqui. Por isso que nós dizemos que, em um sistema computacional de uma placa-mãe, o chipset Ponte Norte é chamado de controlador de sistema. Ele é responsável pelo FSB, pelo socket do processador, pelo banco de memória, pela tecnologia de memória, tá? E pela quantidade de memória RAM. Como assim, professor? Vamos supor que essa minha máquina aqui é essa que eu estou trabalhando com vocês. Vamos supor que a capacidade dela seja de 4 GB de RAM. 4 GB de RAM. Certo? E essa máquina tem 2 bancos de memória RAM. Banco 0, tá? Banco 0 e banco 1. E banco 1. Mas a minha capacidade de RAM é de 4 GB. Aí eu coloco aqui no banco 0. 2 GB de RAM. E aqui eu coloco 2 GB de RAM. Certo? Tá valendo. Se porventura eu fizer isso daqui, ó. $4 GB de RAM, é provável que ela não funcione. Professor, mas o senhor disse que esse circuito aqui suporta até 4 GB de RAM. Eu não sei se esse sistema computacional ele tem uma limitação de 2 GB por banco e que a soma tem que dar 4 GB. Conceitualmente falando, pode dar certo. Eu coloco uma memória de 4 GB aqui no banco 0 e não mais coloco nenhuma memória. Pode funcionar, certo? Agora, com toda certeza, se eu colocar mais um banco de memória de 4 GB, eu vou dar entre aspas, um pau na máquina, tá? E ela não vai subir para carregar o post, nem para carregar o boot e a inicialização do sistema operacional. Fechou? Fechou aí? Tranquilo? Vou apagar de novo. Lá. Certo. Então, professor Relei, quando eu for comprar uma máquina ou for trabalhar com equipamento, o que eu tenho que investir? Memória RAM processador, crianças. Memória RAM processador, não tem outra. É isso que você tem que investir. E se você for na lista de tecnologia de uma empresa, certo? Você tem que dizer, não, tem que investir em UCP e memória RAM. E outra, tem que investir também em dispositivos que não sejam tão mecânicos como os dispositivos SATA. Você tem que investir em dispositivos SSD, tá? Que são as tecnologias para os computadores modernos. Sistemas de arquivos. Em resumo, tá? É o agente do sistema operacional. Tá, olha lá. Gente, eu tenho um livro aqui, ó. É um livro que eu usei no meu trabalho de dissertação, tá? Da faculdade, certo? Sobre educação, diálogos. E ele tem um índice. Olha só o índice dele aqui, ó.
sumário. Tá? Sumário. Estão vendo aí, ó, sumário. Tá? No sumário, fala o seguinte, ó. Escola escrava, escola paralela, meio de comunicação fantástico, tá, um monte de assunto. E aí fala bem no final aqui, ó. Perdão. Internet, telefone celular. E agora? O uso desses dispositivos aqui, ó, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Sobre o uso de recursos digitais, tá? Isso em 97, eles falaram. Então, olha só, quando eu quero achar um conteúdo aqui dentro, perdão, desse livro, eu falo aqui, eu venho no sumário, dá uma rotadinha aqui, misericórdia, tá? Venho aqui, ó. Internet, telefone celular e agora, página 138. Vou e procuro a página 138, tá aqui, ó. Tá? 107, 138. Ó. Capítulo 8, tá? E fala sobre essas mídias digitais, plataformas digitais. Vocês estão me entendendo, né? Certo, volto para o sumário. Volto lá no sumário. Aí lá no sumário, eu venho aqui, ó. A escola escrava e a escola paralela. Página 19. Olha aqui, ó. A escola escrava e a escola paralela. Página 19. Vou na página 19. Tá bem no comecinho. Achei, ó. A escola. Tá? Escrava e a escola paralela. Certo. Muito bem. Professor, o que isso tem a ver com a aula de sistemas computacionais e com o tema sistema de arquivo, agente do sistema operacional? O sistema de arquivo, ele é como se fosse o sumário do sistema operacional. Por que isso? Porque ele trabalha com a ideia de indexação. Ele trabalha com a ideia de índices. Tá? Ele trabalha com essa ideia. Vamos lá. Quer dizer, professor, que se eu não tivesse o sistema de arquivo, eu teria que procurar da página 0 até a página N para achar um conteúdo nesse livro? Se fosse trabalhado dessa maneira? Exatamente. Se eu não tivesse o sistema de arquivo para o sistema operacional, a mídia e o sistema operacional poderia levar, estou exagerando aqui, mas vamos colocar dessa maneira, a vida inteira procurando informações dentro do disco rígido, dentro do pendrive, dentro do CD, dentro das inúmeras pastas, e assim por conseguinte. Então, uma ideia interessante do sistema operacional é exatamente a tabela de alocação de arquivos, vulgo ou tecnicamente chamada de sistema de arquivos. Essa é a ideia de sistema de arquivo, tá? Trabalhar com toda a indexação de conteúdo dentro das mídias de armazenamento. Dado evolutivo aí, vocês estão entendendo? Tá? Vou esperar aí. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma contribuição para falar? Fale agora ou cale-se para sempre. E aí o que acontece? Vou tentar desenhar, né? A gente não perde muita habilidade, né? Tá? Lá. Certo, tá aqui, ó. A mídia é como se fosse isso aqui, ó, a mídia. Disco rígido, tá bom? E aí o que acontece? Aí eu tenho aqui os setores circulares, tá? Os setores circulares. E aqui eu tenho, fica um pouquinho torto, né? Tá? Aqui eu tenho as trilhas. Tá? Aqui eu tenho as trilhas. Então eu tenho os setores circulares e eu tenho as trilhas. Vamos melhorar mais isso daqui, tá? Vamos dividir mais. E aí eu tenho essas regiões aqui menores.
Tá? Eu tenho essas regiões menores aqui. Vou salvar uma informação aqui. E vou batizar a informação por cor. Aqui a informação. Pronto. Aqui eu tenho informação preta. Na cor preta, arquivo 1. Vou salvar outra informação. Tá? Vou dividir mais ainda aqui para eu ter espaço. Tá? Vou salvar outra informação. Na cor azul. Olha aí, ó. Tá. Azul. Arquivo 2. Branco. Branca. Arquivo 3. Vamos lá. Certo? Vamos para frente. Observe que eu tenho 3 arquivos aqui, ó. Eu tenho a informação na cor preta, é um arquivo, arquivo 1. Eu tenho informação na cor azul, arquivo 2. E eu tenho informação na cor branca, olha. Arquivo 3. Eu fiz de propósito. Observe que as informações, elas estão fragmentadas. As informações, elas estão fragmentadas. Muito bem. Tá bom? Temos tempo? Significa dizer que elas não estão, ou em regiões contíguas. Elas não estão em regiões contíguas, juntas, adjacentes, dadas algumas exceções. Por exemplo, aqui, ó. Tá, aqui ela está contígua a essa, mas não está mais contígua a esta. E assim vai. Pessoal, isso é típico do sistema de arquivos antes do Windows XP de 2001, quando foi lançado em outubro de 2001, o Windows XP, quando trouxe um sistema de arquivo chamado NTFS. Eu já falei isso, mas eu vou explicar de novo para vocês. Isso daqui era muito comum em um sistema de arquivo, estou falando de Microsoft, chamado PAT. Tá? Que significa File Allocation Table. Tabela de alocação de arquivos. Que trabalhava a 16 e 32 bits. Certo? E vimos que esse aqui formata uma mídia de informação, um HD de até 2 terabytes, bytes. E esse aqui formatava uma mídia de até 2 gigabytes. O professor Inês já trabalhou com esse sistema de arquivo muito tempo. Na época da graduação, na época do ensino médio, principalmente na época da graduação. De 1997 até 2002. Eu trabalhei muito com 16 e com 32 bits. Vamos lá. Essas regiões aqui que os arquivos estão armazenados, dentro do sistema de arquivo, são chamados clusters. Que são as regiões mais elementares das mídias de armazenamento utilizados para fazer a instalação, utilizado para fazer a armazenagem virtual dessas informações. Vamos voltar para cá. Tá, deixa eu perguntar para vocês. A turma está comigo, está me entendendo? Dá uma devolutiva aí, porque senão a ideia é que vai parecer que eu estou abandonado aqui deste lado. Certo. Então, esses camaradas aqui, ó,
eles eram utilizados, professor Erlei, para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de armazenamento, essa preparação da mídia. Quer dizer que o sistema de arquivo, ele é o agente do sistema operacional, e ele prepara as mídias para que as informações sejam armazenadas com essa ideia, com essa diretriz. Exatamente. Microsoft File Allocation Table trabalhava nas versões 16 e 32 bits. Tá? Vamos lá. Professor, seja mais prático, seja mais objetivo, dê exemplos para a gente de sistemas operacionais que trabalhem dessa maneira. Vou fazer agora isso. Tá? Aí eu tenho o Windows. Meu Deus, ficou muito feio. Vamos lá. Eu tenho o Windows 95 e a partir dessa versão aqui, o Windows 95, eu tenho o Windows 98. Certo? E a partir de 1999, o Windows 98, segunda edição, que operava com o sistema de arquivo FAT32. Legal. Agora, segura aí, que eu vou falar uma historinha da Microsoft, contando esse carinha bem aqui, ó, NTFS. Tá. Em 1993, olha só, eu estou aqui em 1995, 1999. Aí eu volto no tempo e vou lá para 1993. Certo? A Microsoft trabalhava em 1991, 92, 93. A Microsoft, ela trabalhava com uma solução não usuário doméstico. Ela trabalhava com uma solução corporativa. Vamos pensar aqui em ano 2020. IESPES, CESPA, tá? UNAMA, UBRA, UFOPA. Ela fazia soluções de software, ela fazia soluções de sistemas operacionais para vender para empresas. Tá, vamos voltar no tempo. Volta a fita. 1993. A Microsoft, naquela época, em 1993, vamos colocar bem aqui embaixo, tá? Ela trabalhava com uma solução chamada Windows NT. Nunca aprendi direito isso na faculdade. Olha, estou confidenciando algo para vocês, tá? Certo? Muito pouco. Comecei a trabalhar mesmo a partir desse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Antes disso, eu trabalhava no sistema operacional chamado Novell, Netlin 3.11. Depois procure saber. Mas em 93 tinha o Windows NT, que significa Netware, que é para aplicações de redes locais. Redes locais. Redes LAN. Tá. Tá ligado aqui? Muito bem. E o sistema de arquivo que este sistema operacional utilizava era esse camarada aqui, ó. Ah, que significa New Technology File System. Nova tecnologia de sistema de arquivo. A principal proposta desse sistema de arquivo para esses sistemas operacionais era trabalhar com ambientes locais LAN com segurança, restrição de usuário, controladoria, auditoria, compartilhamento de arquivos, impressoras, pastas, tudo com restrição e definição de contas e direitos de usuários. Olha que legal. Tá? Olha só. Então, quer dizer, existia uma solução para ambiente de rede
Gente, isso lá na década de 90. No início da década de 90, os caras estavam pensando nisso. Tá, paralelo a isso, ela estava desenvolvendo o NT1, o NT2, o NT3 e o NT4, que eram as versões desses sistemas operacionais aqui da Microsoft, para soluções corporativas. Quando foi em 1999, a Microsoft lança, digamos assim, a sua última versão do sistema de arquivos para usuários home, tá? Que utilizavam o FAT32. Por quê? Porque ela queria evoluir o sistema de arquivo FAT32? Não, porque ela tinha interesses comerciais para pegar o sistema de arquivo NTFS e criar uma nova versão de sistemas operacionais, que, muito embora fossem ambientes usuários home, mas trouxessem heranças do seu irmão para soluções corporativas, que era o Windows NT. Tá? E aí, em 2000, umas pessoas fizeram confusão nessa época. Vou apagar aqui. Em 2000, no ano de 2000 mesmo, a Microsoft lança o Windows 2000. Aí todo mundo dizia, o Windows 2000 é o Windows 98, segunda edição, melhorado. Não, não é. Tá? O Windows 2000, claro, lançado no ano 2000, ele era a evolução do Windows NT4. Quer dizer que a Microsoft não deixou de fazer produção de sistemas operacionais com sistema de arquivos NTFS para corporações. Não. Ela continuou fazendo. 2002, 2008, 2012. Até hoje existem as versões desses sistemas operacionais. Então tinha Windows NT, Windows NT1, 2, 3 e 4. Anos de 2000. O Windows 2000 é a evolução do Windows NT, que era a solução corporativa. Beleza. Aí veio o Windows 2002, Windows 2004, 2008, 2012 e assim vai. Evolução. Soluções do Windows 2000 até as versões 2012 superiores para aplicações corporativas, servidores de rede, servidores de banco de dados. Tá? Só que, paralelo a isso, ela começou a pensar também na questão do homem, de outros usuários, e pega o seu sistema de arquivos, que era para aplicações corporativas, e coloca em outubro de 2001, um ano depois, ou pouco mais de um ano depois, do lançamento do Windows 2000, coloca no Windows XP, aposentando, conceitualmente falando, aposentando o projeto FAT32. Vou soltar um palavrão. Pô, professor, mas até hoje não existe o FAT32. Existe, mas para aplicações de multimídia USB, HD externo, certo? Por exemplo, eu tenho aqui um pequeno HDzinho, HD externo, tá? Eu posso formatar essa mídia com FAT32. Eu tenho 2 TB aqui, vamos supor. Eu vou usar ele não para aplicações de ações de sistema operacional, mas como HD externo. Mídia de armazenamento de massa. Tranquilo, eu uso o FAT32. Mas olha, perceba que lá em 2001, em outubro, a Microsoft incorpora, certo? No fundamento, na formatação das trilhas, dos setores circulares, dos clusters, dessa dinâmica de armazenamento aqui, o NTFS. E por quê? Justamente porque o NTFS ele dá condições de novo, auditoria, controladoria, restrição de direito de usuário, certo? Compartilhamento de arquivos, domínio, redes LAN, tudo isso que não dava para fazer no outro. Lógico, podia fazer uma aplicação de rede no Windows 98, mas com muita restrição, de maneira muito enxuta, o que deixou de ser lá no Windows XP, quando herda, certo? Quando traz as novidades do seu irmão Network. Vamos para frente. Então, a partir daí, daquela data, vieram as versões do Windows XP com o NTFS. Tá? Com o NTFS. Gente, eu nem estou falando aqui, por exemplo, de um que foi lançado em 2000 também. Né?
ali antes do XP, que foi o Windows Me. Millennium, fiasco. Windows Me, Millennium Edition, um fiasco da Microsoft. Muito apelo gráfico, poucos recursos de segurança e aplicações de LAN e cliente-servidor, um fiasco. Tudo bem, a Microsoft lançou, não funcionou, não emplacou. Nesse intervalo também, mais ou menos nessa época, a Microsoft também lança outro fiasco, tá? Que foi um sistema operacional, tá? Também baseado no FAT32, para dispositivos mobile da época, handhelds. Nossa, isso aí era uma novidade, né? Os primeiros netbooks, e lançou o Windows CE. E foi para esses dispositivos mobiles. Outro fiasco. E aí ela aposenta o 98, segunda edição e anteriores, aposenta o Millennium, aposenta o Mi e investe no XP. E aí veio as versões XP e NTFS, Professional, Home Edition, Basic, e aí vai embora. A Microsoft deixou de dar isso em 2001. Acabei de falar para vocês, ali, 2001. A Microsoft deu suporte ao XP até abril de 2014. Olha, eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu vou falar, vou publicar depois no canal do curso, dos redes, que o Windows XP foi o, digamos assim, o sistema operacional mais longo, mais estável, tá? Que a Microsoft já conseguiu produzir. O professor, porque ela não pegou o projeto em Windows XP e melhorou. Gente, a Microsoft é uma empresa corporativa. Então, ela tem que estar lançando sempre versões para venda. Tá? Ela tem um propósito, assim como a Apple. Lançar produtos, aposentar produtos, trabalhar com inovação e vender esses produtos. Certo? É igual carro. Se você pegar aí um carro de 40 anos, um carro de 30 anos, 35 anos, fizer a manutenção dele, fazer a reforma dele, ele vai rodar por mais de 30, 40 anos. Não é interesse das grandes companhias. Isso é uma opinião. Depois eu posto isso no canal, e aí as pessoas vão dizer se eu estou falando bobagem ou não. Mas a Microsoft, como a Apple, como a Samsung, são empresas que vivem de inovação. São empresas que vendem inovação. Como diz o camarada, vender algo para o cliente é despertar nele uma necessidade de consumo. Se a Microsoft, se a Samsung, se a Apple não despertam na gente, analistas de tecnologia, nas empresas de software, nas empresas de telecom, necessidade de consumo de soluções de software, não tem por que fazer venda, inovação de sistema de arquivo, de sistemas operacionais, de aplicativo, nada disso. É simples. Isso é uma opinião, tá? E eu compro isso, essa opinião. Acabou. Tá. Então, até abril de 2014. Nesse intervalo de tempo, a Microsoft lançou outros sistemas operacionais, também baseado no sistema de arquivo NTFS, que foi o Windows Vista, e alguns autores, alguns colegas, falaram que foi evolução, entre aspas, natural do Windows XP, que foi também um fiasco, tá? Muito apelo gráfico, muito bugs, não emplacou, muito embora ficou mais de 4 anos no mercado. Evolução natural do Windows Vista, sempre aqui, ó, o NTFS, sempre com o NTFS. O Windows 8, outro pior ainda, tá? De qualquer maneira, esses sistemas operacionais aqui, eles têm todas aquelas características que eu falei agora para vocês. Auditoria de contas, controladoria de segurança, restrição de usuário, encriptação de dados, compactação de arquivos. Tudo isso que eu estou falando não havia no FAT32. Agora tem no NTFS. Tá. Infelizmente, por poucos ajustes, não emplacaram. E aí a Microsoft veio dar uma, entre aspas, uma acertada, né? Esse cara aqui, ó. Windows 7. Tá? E também já deixou de ser feita a atualização
e o suporte da Microsoft. E, por fim, ela lança o Windows 10, que de todos esses, apesar de ter muito apelo gráfico e ter um ambiente de rotina operacional completamente diferente dos seus irmãos, ele é um sistema operacional razoavelmente estável e também utiliza ainda o sistema de arquivo criado lá pela Microsoft no antigo Windows Network. Certo? Beleza? Muito bem, mas vamos lá. Turma, para a gente concluir essa parte aqui, dentro de sistema de arquivos, eu vou falar sobre gerenciamento de recursos de memória virtual e técnica de swapping. Tá? Aí eu termino essa parte, dou um tempo para vocês tomarem água, e aí a gente volta de novo para falar sobre administração de sistema operacional e marcar a nossa aulinha de avaliação e a nossa live. Vamos lá. Apagando então. Vamos para frente. Certo. Vou desenhar para vocês aqui. Vamos supor aqui que aqui é o HD, ó. Tá? Aí, no HD, a gente reserva, enquanto está formatando, um espaço de disco, que a gente vai ver lá na reposição das aulas práticas, lá no laboratório de conectividade. Tá? Aí eu tenho aqui, ó. Então aqui, ó. Lá. Então, área destinada ao sistema operacional. Tá? Área destinada. Esse aqui é só o prefeito de visualização. Aos arquivos. Tá? Área destinada aos arquivos. E área destinada à memória virtual. Ou swap. O minuto está acabando, será? Não acredito. Tá. Swap. Tá. Professor Ilei, para que é essa memória? Para que é essa região? Para que ela serve? Essa moça aqui. Tá? Aqui serve, não é arquivo de contexto. O troca de contexto que a gente estudou lá em sistemas operacionais. Aqui a gente usa um outro termo chamado arquivo de troca. Arquivo de troca. Tá? Arquivo de troca. Então vamos lá. Sistema operacional está arredondando a memória RAM, processos e atividades, aplicações, chama a memória RAM. Memória física, tá? Aí, encheu a memória RAM, encheu a memória principal. O que o sistema operacional faz? Ele pega partes do conteúdo que está na memória RAM e coloca temporariamente nessa memória virtual que está em disco rígido, para dar fluxo lá na memória cheia, lá na memória física, para que ela tenha suficiência em não parar. E o sistema computacional não entrar em colapso. Certo? Essa é a ideia. Mas quando isso acontece, que é o chamado arquivo de troca, que partes das informações que estão lá na memória RAM saem e vão para a memória virtual, certo? O que acontece? Uma falta de desempenho, porque esse processo ele é mecânico por conta do disco rígido. É aí, gente, que a gente tem que começar a pensar em fazer os upgrades dos nossos dispositivos disco rígidos para
SSD. Aí fica mais rápido. Aí fica melhor. Vamos lá. Então, veja bem. Isso, na verdade, como falou um aluno meu em 2005, um ex-aluno meu que agora é um colega de trabalho, o senhor Rodrigo, ele falou o seguinte, que isso, na verdade, Irlei, o professor Irlei falou na ocasião, é uma válvula de escape. E, falando bem de modo bem grosso aqui, é um remendo para que o sistema não entre em colapso. Tá? Essa é a função, então, da memória virtual. Essa técnica de fazer o arquivo de troca da memória RAM para cá, para a lista da memória virtual, ou área de swap, essa técnica chama-se swapping. Tá? Chama-se swapping. Eu gostaria que vocês estudassem sobre isso, por gentileza, para vocês terem ideia do que é. Muito bem, todos estão comigo aqui. Joinha. Lá no Linux, eu determino como vai ser isso. Eu faço isso. Lá no Windows é mais tranquilo. O Windows, gente, ele tem um wizard. Tá? O Windows, ele tem um wizard. Tá certo, né, Abigail, a pronúncia? Acho que é isso, né, Abigail? Wizard. Tá. Ele tem um wizard muito simples. Você só tem que prestar atenção, ler, para fazer essas observações. Obrigado, Abigail. Muito bem. Olha lá. Professor, nós vamos aprender a fazer isso? Com certeza, gente. Aqui a gente está conceituando a coisa. Tá? Que é o sistema de arquivo, que é a memória RAM. Lógico, vai chegar um momento que a gente vai fazer os grupos. Na hora que a gente voltar o presencial. Vamos supor, metade do grupo, no sábado, das 14 às 15h30. Vamos fazer essa segundo grupo, sempre respeitando as restrições, tá? E aí você vai dizer, olha, esse grupo aqui vai formatar com NTFS, esse grupo aqui vai formatar com FAT32, esse grupo aqui vai formatar com NFS, tá? Rômulo, tá. Só tá dando uma notificação aqui. Para vocês entenderem isso daqui. No Linux, eu faço isso tudo de forma manual. Eu digo o que é destinado para o sistema operacional, o que é destinado para os arquivos e o que é destinado para a memória virtual, para o swap. Certo? Quando eu formato isso, eu tenho que destinar. É o sistema operacional Linux? Então vai ser o NFS. Tá? Não, vai ser o XT4. Procurar saber também. O XT4 é o sistema de arquivo para Linux. É, digamos assim, o concorrente, nem essa palavra, vou colocar aqui, do NTFS. Tá? Dá uma devolutiva aí, Bacérgio. Se eu estou errando aqui. É isso mesmo, né, Bacérgio? Né? Cadê o Bacérgio? O que ele está falando aqui? Tá certinho. Beleza. Vamos ver o que ele falou aqui no... Tá? O PC simplesmente congelava e desligava quando lotava a RAM, certo? Eu deixei o swap no meu Debian uma vez. Tá certinho. Beleza, obrigado. Eu falo com o Bacérgio, porque o Bacérgio ele é dev, né? Desenvolvedor. Também ele tem habilidade com essa parte de sistema operacional Linux. Né? Minha praia é Microsoft, né? Administração de redes e ambientes do Windows, né? Mas o Bacérgio, ele trabalha com essa parte aí de Dev, desenvolvimento Python e ST4. No ST4 eu defino, olha, Linux, sei lá, Debian, né? Debian, vamos colocar aqui o Ubuntu, Debian, Ubuntu, não importa. Então essa área aqui do disco rígido vai ser ST4, nós vamos instalar ou Debian, ou Ubuntu, ou Ubuntu. Tá, beleza.
Essa outra área aqui, a gente vai destinar para arquivos. Aí eu posso fazer isso. Olha o que eu posso fazer. Vai ser NTFS. Por quê? Vamos supor que nessa minha máquina eu vá rodar Debian ou Ubuntu e Windows. Eu vou ter dois sistemas operacionais. Um Microsoft e um outro Linux. Eu instalo o Windows bonitinho e tal, etc. E faço tudo isso daqui. Quando eu for instalar o Linux, eu digo, essa área aqui é a área do Debian, essa área aqui é uma área para NTFS, backup dos meus arquivos, porque o ext4 enxerga o NTFS. Então, se eu estiver usando Windows, eu vou enxergar meus arquivos. Se eu estiver usando Debian, se eu estiver usando Ubuntu, eu vou também visualizar meus arquivos. Mas se eu formato essa área aqui como ext4, quando eu chegar lá no Windows, eu não vou enxergar meus arquivos, que estão todos gravados no ext4. E nem todo mundo gosta de usar Linux. Então, geralmente, a gente faz essa distribuição aqui. Vamos lá. De qualquer maneira. Tá? Vou melhorar aqui que ficou muito poluído aqui. Eu vou trabalhar com Linux e vou trabalhar com Windows. Aí eu faço isso aqui. Ó. Windows. NTFS. Partição Windows. Faço outra partição. Partição ext4. Coloco Linux. Tá? E durante a instalação do Linux, eu coloco a extensão swap e aqui também coloco NTFS. Aqui, destinada para os arquivos. Aqui, destinada para o Linux. E aqui, destinada para o Windows. Pronto. Eu tenho partição 1, partição 2, partição 3 e partição 4. Eu tenho 4 partições. Quando eu enxergar isso no software, a partição 1, ela vai ter também a partição da tabela de alocação de arquivos para o NTFS. Isso aqui é feito dinamicamente. Para baixo, eu faço de modo manual. Nós vamos fazer isso daí ainda. Então, eu tenho que ter muita ciência e muita cautela na hora de fazer toda essa divisão aqui para instalar meu sistema operacional. E, necessariamente, quando eu estiver trabalhando com sistemas operacionais Linux, eu não posso esquecer do swap, justamente para garantir o arquivo de troca, justamente para garantir que o sistema computacional não entre em colapso quando a memória RAM ficar cheia. Tranquilo? Beleza aí? Vamos continuar. Tá bom. Olha só. Vou apagar e a gente volta de novo, tá? Já para a gente deliberar uma parte mais prática aqui. Tá bom? Dá a resposta daí para a gente. Tá? Beleza.